Você já viu um sinal e ignorou? Florence Scovel Shinn descobriu algo que poucos sabem. Ela descobriu que o universo sempre avisa, antes de enviar dinheiro. Sempre. Mas a maioria das pessoas ignora os avisos. E quando ignora, o dinheiro volta. Ele volta para o invisível. E você fica esperando, sem entender o que aconteceu. Florence documentou isso em um caderno, que ela chamou de Os 5 Mensageiros da Prosperidade. Esse caderno foi encontrado em 1952, 12 anos após a morte dela. E nele, Florence descreve com detalhes 5 sinais que aparecem sempre, nas 72 horas antes do dinheiro chegar. E ela fez algo incrível. Ela testou isso com mais de 100 pessoas. E em 94 casos, quando a pessoa reconheceu os sinais e respondeu corretamente, o dinheiro chegou em menos de 3 dias. Eu vou te contar a história de uma dessas pessoas. O nome dela era Ana. Ana estava desempregada há 8 meses. Ela havia esgotado todas as economias. Ela estava há 2 dias de ser despejada. E ela foi a uma das últimas palestras de Florence, em 1939. Depois da palestra, Ana se aproximou de Florence e disse: Eu fiz tudo o que você ensinou. Eu decretei. Eu agradeci. Eu visualizei. Mas nada chegou. Florence olhou para Ana e fez uma pergunta estranha. Ela perguntou: Ana, você viu alguma coisa diferente nos últimos dias? Algo incomum? Ana pensou por um momento e disse: Bem, eu acordei às 4h44 3 vezes essa semana. E ontem eu encontrei uma moeda no chão. E hoje de manhã, um pássaro bateu na minha janela. Mas isso não tem nada a ver com dinheiro, Florence. Florence sorriu. Ela disse: Ana, você viu 3 dos 5 sinais. E você ignorou todos. O dinheiro estava a caminho. Mas você não respondeu. E agora, ele está voltando. Ana ficou chocada. Ela perguntou: Como assim? Voltando? Florence explicou. Ela disse: O universo envia sinais antes de enviar a manifestação. São como mensageiros. Eles chegam primeiro para preparar você, para testar se você está atenta, para ver se você reconhece a linguagem divina e se você ignora os mensageiros. O universo entende que você não está pronta e a manifestação é adiada ou cancelada. Ana perguntou: Mas como eu deveria ter respondido? E Florence disse: Você deveria ter agradecido, em voz alta. Cada vez que viu um sinal, você deveria ter dito: Obrigada, universo. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. E então, você deveria ter agido com fé, como se o dinheiro já estivesse a caminho. Florence ensinou Ana ali mesmo. Ela disse: A partir de agora, você vai prestar atenção. E quando você vir os sinais novamente, você vai responder. Ana prometeu que faria isso. 2 dias depois, Ana acordou às 5h55 da manhã. Ela lembrou do que Florence havia dito. Ela se sentou na cama e disse em voz alta: Obrigada, universo. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. Naquele mesmo dia, Ana recebeu um telefonema. Era uma empresa onde ela havia feito entrevista 4 meses atrás. Eles disseram que a pessoa contratada não deu certo. E eles queriam Ana. O salário era o dobro do que ela esperava. Ana começou no dia seguinte. E ela pagou o aluguel atrasado antes do prazo. Florence anotou a história de Ana no caderno. E ela escreveu: Ana viu 5 sinais em uma semana. Mas ela só reconheceu 3 após eu ensiná-la. Quando ela finalmente respondeu ao 4º sinal, o 5º chegou no mesmo dia. E com ele, a manifestação. Os sinais não são opcionais. Eles são parte do processo.
Ignorá-los é como plantar uma semente e não regar. A semente está lá, mas ela não vai brotar. Agora, deixa eu te contar quais são os 5 sinais. E isso é importante, porque Florence dizia que esses sinais são universais. Eles aparecem para todo mundo, mas apenas quem sabe reconhecê-los recebe a manifestação. Os outros ficam esperando eternamente, sem entender por quê. O primeiro sinal é o que Florence chamou de o despertar sagrado. É quando você acorda em um horário específico, sem motivo, especialmente horários espelhados ou repetidos, como 3h33, 4h44, 5h55 ou 11h11. Florence dizia que esses horários são portais. São momentos em que o véu entre o visível e o invisível está mais fino. E quando você acorda nesses horários, não é por acaso. É o universo te chamando. É o universo dizendo: olha, presta atenção, algo está vindo. E a resposta correta é agradecer, dizer em voz alta: obrigada, universo, eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. E então, você pode voltar a dormir. Mas você precisa reconhecer, porque se você ignorar, o universo entende que você não está escutando. Florence documentou 31 casos de pessoas que acordaram em horários espelhados. Nas 72 horas antes de receber dinheiro inesperado, 31 pessoas. E todas que reconheceram o sinal, receberam o dinheiro. Todas que ignoraram, tiveram a manifestação adiada. Um dos casos era de um homem chamado Ricardo. Ricardo estava esperando o pagamento de um cliente há 3 meses. Ele estava desesperado. Ele decretava todos os dias. Mas nada chegava. Até que, numa segunda-feira, ele acordou às 2h22 da manhã. Na terça, às 3h33. Na quarta, às 4h44. Ele não deu importância. Ele achou estranho, mas não fez nada. Na quinta-feira, o cliente ligou dizendo que ia atrasar mais um mês. Ricardo ficou arrasado. Ele procurou Florence. E Florence perguntou: você viu algum sinal? Ricardo contou sobre os horários. E Florence disse: Ricardo, você recebeu 3 avisos. O universo estava te preparando. Mas você ignorou. E agora, o dinheiro foi adiado. Mas não está perdido. Você pode consertar isso. Florence ensinou Ricardo a fazer um ritual de reconhecimento. Ela disse: hoje à noite, antes de dormir, você vai orar. Você vai dizer: Espírito Divino, me desperte no horário certo. E quando eu acordar, eu vou reconhecer o sinal. Eu vou agradecer. E eu vou confiar que a provisão está a caminho. Ricardo fez isso. Naquela noite, ele acordou às 5h55 da manhã. E dessa vez, ele se sentou na cama. Ele disse em voz alta: obrigada, universo. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronto para receber. No dia seguinte, sexta-feira, o cliente ligou novamente. Ele disse que conseguiu o dinheiro e ia pagar no mesmo dia. E pagou, com juros de atraso. Ricardo recebeu 20% a mais do que esperava. O segundo sinal é o que Florence chamou de moedas do caminho. É quando você encontra dinheiro no chão. Não importa o valor. Pode ser 1 centavo. Pode ser uma moeda de qualquer valor. Pode até ser uma nota. Florence dizia que quando você encontra dinheiro no chão, não é sorte. É um teste. É o universo perguntando: você reconhece a abundância quando ela vem em forma pequena? Porque se você não valorizar 1 centavo, o universo não vai te enviar R$100. E a resposta correta é pegar o dinheiro, agradecer em voz alta e dizer: eu recebo toda a abundância que o universo me envia. Não importa a forma. Eu sei que mais está vindo. Florence contou a história de uma mulher chamada Beatriz.
Beatriz estava em uma situação financeira terrível. Você já sentiu aquela sensação de que está perdendo algo importante? Como se o divino estivesse tentando te dar um toque especial. Mas você, por alguma razão, não consegue prestar atenção? Florence Scovel Shinn, uma mulher incrível e à frente do seu tempo, descobriu um segredo que poucos conhecem. Ela percebeu que o universo sempre nos avisa. Sempre. Antes de nos abençoar com dinheiro, com a provisão divina. Mas, por alguma razão que a gente desconhece, a maioria de nós simplesmente ignora esses sinais. E quando isso acontece, a abundância se retrai. Volta para o reino do invisível, nos deixando a ver navios e nos perguntando o que foi que deu errado. Florence meticulosamente documentou essas revelações num caderno, que carinhosamente apelidou de Os 5 Mensageiros da Prosperidade. Esse caderno, um verdadeiro tesouro, foi redescoberto em 1952, 12 anos após sua partida. E nessas páginas, Florence detalha 5 sinais inequívocos que invariavelmente surgem nas 72 horas que antecedem um fluxo de dinheiro, de provisão divina. Mas ela não parou por aí. Florence testou sua teoria com mais de uma centena de pessoas. E em impressionantes 94% dos casos, quando a pessoa reconhecia os sinais e reagia da maneira correta, o dinheiro, a provisão, se materializava em menos de 3 dias. Ela orava todos os dias por provisão. Um dia, ela estava caminhando na rua e viu uma moeda no chão. Ela olhou, pensou que não valia a pena se abaixar e seguiu em frente. No dia seguinte, ela viu outra moeda. Novamente, ela ignorou. No terceiro dia, ela viu uma nota de dinheiro. E dessa vez, ela parou. Ela pensou: isso é estranho. 3 dias seguidos. Ela pegou a nota, mas não agradeceu. Ela só guardou no bolso. Naquela semana, Beatriz esperava receber um pagamento de $500 por um trabalho. O pagamento não veio. A pessoa simplesmente desapareceu. Beatriz ficou desesperada. Ela procurou Florence. E quando ela contou a história, Florence disse: Beatriz, o universo te testou 3 vezes e você falhou 2 vezes. Na terceira, você meio que passou. Mas você não agradeceu. Você não reconheceu o sinal. Então o universo entendeu que você não está pronta para $500 se você não consegue valorizar uma moeda. Florence ensinou Beatriz a consertar isso. Ela disse: volta àquela rua e procura por moedas. E quando você encontrar, não importa o valor. Você abaixa, pega com as 2 mãos e diz em voz alta: obrigada, universo. Eu recebo toda a abundância que você me envia. Eu sei que mais está vindo. Beatriz fez isso. Ela encontrou uma moeda no dia seguinte. Ela pegou com as 2 mãos. Ela agradeceu em voz alta. As pessoas na rua olharam para ela achando que ela estava louca. Mas ela não se importou. No dia seguinte, a pessoa que devia os $500 apareceu. Ela pagou tudo e ainda ofereceu mais trabalho. O terceiro sinal é o que Florence chamou de o mensageiro alado. É quando um pássaro interage com você de forma incomum. Pode ser um pássaro que canta na sua janela. Pode ser um pássaro que bate no vidro. Pode ser um pássaro que pousa perto de você e fica te olhando. Florence estudou simbolismo bíblico por anos. E ela sabia que pássaros, na Bíblia, são mensageiros divinos. Eles representam provisão. Eles representam o cuidado de Deus. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Florence dizia que quando um pássaro interage com você de forma incomum,
É Deus dizendo: eu vejo você. Eu cuido de você. A provisão está vindo. Florence documentou um caso de um homem chamado Ricardo. Ricardo estava à beira da falência. Ele tinha uma dívida enorme. Ele não sabia como ia pagar. Ele decretava, ele orava, mas nada mudava. Até que, numa manhã, ele estava sentado na varanda da casa dele, desesperado. E um bem-te-vi pousou no corrimão ao lado dele. O bem-te-vi ficou ali, olhando para Ricardo. Ricardo ficou surpreso. Ele olhou para o bem-te-vi e o bem-te-vi não voou. Ficou ali por quase 5 minutos. Ricardo sentiu algo estranho. Ele sentiu paz. E então, o bem-te-vi voou. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação. Era um investidor que ele havia procurado 6 meses atrás. O investidor disse que estava interessado em sociedade e ofereceu exatamente o valor da dívida de Ricardo, mais capital para expandir o negócio. Ricardo ficou em choque. Ele se lembrou do bem-te-vi e ele entendeu. Mas aqui está o detalhe. Ricardo não agradeceu quando viu o bem-te-vi. Ele só ficou surpreso. Então, quando o dinheiro chegou, ele agradeceu. Mas Florence disse a ele: Ricardo, você teve sorte, porque muitos ignoram completamente. Mas da próxima vez, quando você vir o sinal, agradeça na hora. Porque o sinal é o anúncio, e quando você agradece pelo anúncio, você acelera a entrega. O quarto sinal é o que Florence chamou de números da confirmação. É quando você vê números repetidos ou sequenciais ao longo do dia, como 111, 222, 333, 444, 555, ou sequências como 123, 234, 345. Florence dizia que números são a linguagem matemática de Deus. Eles são ordem. Eles são estrutura. E quando você vê números repetidos, é o universo dizendo: está tudo alinhado. Está tudo no lugar. A manifestação está em ordem. Prepare-se. E a resposta correta é agradecer e decretar. Dizer: obrigada, universo. Eu reconheço que tudo está alinhado. Eu decreto que recebo agora tudo o que é meu por direito divino. Florence contou a história de uma mulher chamada Fernanda. Fernanda estava esperando um pagamento de uma herança há mais de 1 ano. O processo estava travado. Ela não entendia por quê. Ela decretava. Ela fazia tudo certo. Mas nada se movia. Até que, numa semana específica, Fernanda começou a ver números repetidos em todo lugar. Ela acordava e o relógio marcava 4h44. Ela olhava o celular e via 11h11. Ela comprava algo e o troco era 3,33. Ela achava curioso, mas não dava muita importância. Até que, no 5º dia, ela viu uma placa de carro com 777. E algo clicou. Ela sentiu que aquilo era um sinal. Ela parou, fechou os olhos e disse: se isso é um sinal, obrigada. Eu estou pronta. No dia seguinte, o advogado dela ligou. O processo havia sido liberado. A herança estava disponível. Fernanda recebeu em menos de 48 horas. Florence anotou no caderno. Fernanda viu 15 números repetidos em 5 dias. Ela ignorou 14. Mas quando ela reconheceu o 15º, foi suficiente. O universo só precisa de um reconhecimento genuíno. 1 é suficiente. Mas quanto mais você reconhece, mais rápido vem. O 5º sinal é o que Florence chamou de ecos do passado. É quando pessoas do seu passado reaparecem do nada. Pode ser um amigo que você não vê há anos. Pode ser um ex-colega de trabalho. Pode ser alguém que você conheceu brevemente e esqueceu. Florence dizia que quando pessoas do passado reaparecem, não é coincidência. É o universo reorganizando conexões. É o universo preparando portas.
Porque muitas vezes a provisão vem através de pessoas. E essas pessoas precisam estar no lugar certo, no momento certo. E a resposta correta é não ignorar, responder, conversar, perguntar como a pessoa está. Porque você nunca sabe se aquela pessoa é a porta que você estava esperando. Florence documentou a história de um homem chamado Lucas. Lucas estava desempregado há 6 meses. Ele enviava currículos todos os dias. Mas nada acontecia. Até que, numa tarde, ele recebeu uma mensagem de um colega de faculdade que ele não via há 10 anos. A mensagem dizia apenas: "Oi, Lucas, como você está? Lembrei de você hoje." Lucas leu a mensagem e não respondeu. Ele pensou: que estranho, por que ele está me procurando agora? Mas ele estava cansado e ignorou. 2 semanas depois, Lucas viu que o colega tinha conseguido um cargo de gerente em uma empresa grande. E Lucas pensou: eu deveria ter respondido. Ele tentou responder depois. Mas a conversa ficou estranha. E nada aconteceu. 6 meses depois, Lucas estava ainda pior. Ele procurou Florence. E quando ele contou a história, Florence disse: "Lucas, você ignorou a porta. O universo te enviou a conexão. Mas você não respondeu e a porta se fechou. Mas não está perdido. Você pode aprender com isso." Lucas perguntou: "O que eu devo fazer agora?" E Florence disse: "Ore pedindo uma nova chance. E da próxima vez que alguém do passado aparecer, não importa quem seja, você responde, você conversa, você se conecta. Porque o divino não vai te enviar um letreiro, um neon piscando, dizendo: essa pessoa é a porta. Ele só vai te enviar a pessoa. E você precisa confiar e agir." Ricardo fez isso. Ele orou pedindo uma nova chance. 3 dias depois, ele recebeu um e-mail de uma professora da faculdade. Ela estava organizando um evento beneficente e perguntou se Ricardo gostaria de participar. Ricardo respondeu imediatamente. Ele foi ao evento. Lá, ele conheceu alguém que estava contratando e ele conseguiu o emprego. Melhor salário do que ele esperava. Florence escreveu no caderno: Ricardo aprendeu. Ele viu o segundo sinal e respondeu. E o universo recompensou. Agora, aqui está o que eu preciso te dizer. E isso é crucial. Florence dizia que os 5 sinais não aparecem sempre na mesma ordem. E nem sempre aparecem todos de uma vez. Às vezes, você vê apenas um. Às vezes, você vê 3. Às vezes, você vê todos os 5 em 72 horas. Mas a regra é sempre a mesma. Quanto mais sinais você vê, mais perto está a manifestação. E quanto mais sinais você reconhece e agradece, mais rápido ela chega. Mas mesmo que você veja apenas um, se você responder corretamente, é suficiente. Florence ensinou um protocolo simples. Ela chamou de o ritual de reconhecimento. Funciona assim. Sempre que você vir qualquer um dos 5 sinais, você para o que está fazendo. Você fecha os olhos por 3 segundos. Você respira fundo. E você diz em voz alta, ou sussurrando se estiver em público: obrigada, universo. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. Tudo o que é meu por direito divino está fluindo para mim agora. Está feito. Está consumado. São 15 segundos. 15 segundos que podem mudar tudo. Florence testou isso com 47 pessoas, em 1938. Ela pediu que todas prestassem atenção aos sinais durante 1 mês e que fizessem o ritual de reconhecimento. Sempre que vissem um sinal, das 47 pessoas, 42 receberam manifestações financeiras inesperadas naquele mês. 42. As 5 que não receberam,
eram as que não fizeram o ritual direito. Ou porque tinham vergonha de falar em voz alta. Ou porque esqueceram. Ou porque duvidaram. Florence escreveu no caderno: a dúvida anula o reconhecimento. Se você diz as palavras, mas não acredita, o divino sente, e o sinal é desperdiçado. Agora, deixa eu te contar a história mais poderosa do caderno. É a última história que Florence registrou antes de partir, e é sobre uma mulher chamada Emily. Emily havia perdido tudo. Ela havia perdido o marido em um acidente. Ela havia perdido a casa porque não conseguia pagar as contas. Ela estava vivendo de favor na casa de uma irmã. E ela tinha 2 filhos pequenos para criar. Emily estava no fundo do poço. Ela nem acreditava mais em Deus. Ela achava que tinha sido abandonada. Mas uma amiga insistiu para que ela fosse a uma palestra de Florence. Emily foi só para agradar a amiga. E naquela palestra, Florence falou exatamente sobre os 5 sinais. Emily ouviu com atenção. E quando chegou em casa, ela decidiu tentar. Ela pensou: eu não tenho nada a perder. Se isso funcionar, ótimo. Se não funcionar, pelo menos eu tentei. Naquela noite, Emily orou antes de dormir. Ela disse: Deus, se você realmente existe, se você realmente se importa comigo, me mostre um sinal. Qualquer sinal. E eu vou reconhecer. Eu prometo que vou reconhecer. No dia seguinte, Emily acordou às 5h55 da manhã. Ela lembrou da palestra de Florence. E ela se sentou na cama. E com lágrimas nos olhos, ela disse: obrigada, Deus. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. Naquela tarde, Emily foi caminhar com os filhos. E no meio da caminhada, ela viu uma moeda no chão. Os filhos correram para pegar. E Emily lembrou. Segundo sinal. Ela pegou a moeda das mãos dos filhos. Ela olhou para o céu e disse: obrigada, Deus. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. As crianças riram. Elas acharam engraçado a mãe falando sozinha. Mas Emily não se importou. No dia seguinte, Emily estava sentada na varanda. E um bem-TV pousou bem na frente dela. Ficou ali, olhando para ela. Emily sentiu um arrepio. Terceiro sinal. Ela sussurrou: obrigada, Deus. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. No quarto dia, Emily começou a ver números repetidos. Ela olhou o relógio e viu 2:22. Depois, 3:33. Depois, 4:44. Ela sabia o que significava. Quarto sinal. Cada vez que via um número, ela agradecia. E no quinto dia, algo inacreditável aconteceu. Emily recebeu uma ligação. Era de um advogado. Ele disse que havia uma apólice de seguro de vida do marido que ela desconhecia. O marido havia feito a apólice anos atrás e nunca contou. O valor era suficiente para comprar uma casa pequena e viver 1 ano sem trabalhar. Emily desabou em lágrimas. Ela não conseguia acreditar. Ela ligou para a irmã. E a irmã disse: é um milagre. Mas Emily sabia que não era só um milagre. Era a resposta. Era o divino, cumprindo a promessa. Porque ela havia reconhecido os sinais. Todos os 5. Florence encontrou Emily 3 meses depois. Emily estava radiante. Ela tinha uma casa. Ela tinha conseguido um emprego. Ela estava reconstruindo a vida. E ela disse para Florence: eu vi os 5 sinais em 5 dias. E eu reconheci todos. E minha vida mudou completamente. Florence escreveu no caderno: Emily é a prova de que mesmo no fundo do poço, quando você reconhece os sinais, o universo responde. Sempre. Sem exceção.
essa foi a última história que Florence registrou. 3 semanas depois, ela partiu. E o caderno foi guardado pela filha. E encontrado anos depois. Agora, eu preciso te perguntar algo. Quantos sinais você já viu e ignorou? Pensa bem. Quantas vezes você acordou em horários estranhos e não deu importância? Quantas vezes você encontrou uma moeda no chão e não pegou? Quantas vezes um pássaro interagiu com você e você achou apenas curioso? Quantas vezes você viu números repetidos e pensou que era só coincidência? Quantas vezes alguém do passado apareceu e você ignorou? Se você for honesto, você vai perceber que o divino tem te enviado sinais o tempo todo. O tempo todo. Mas você não reconheceu. E por isso, as manifestações foram adiadas. Mas aqui está a boa notícia. Não está perdido. Você pode começar agora, hoje mesmo. E eu vou te ensinar exatamente como. A partir de hoje, você vai fazer o desafio dos 7 dias. Durante 7 dias, você vai prestar atenção aos 5 sinais. E sempre que você vir um, você vai fazer o ritual de reconhecimento. Fecha os olhos, respira fundo e diz: obrigada, universo. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. Tudo o que é meu por direito divino está fluindo para mim agora. Está feito. Está consumado. 7 dias. Apenas 7 dias. E você vai ver a diferença. Florence dizia que 7 dias é tempo suficiente para reprogramar a mente, para reconhecer a linguagem divina. Nos primeiros 3 dias, você pode não ver nada. E está tudo bem. É porque você está aprendendo a prestar atenção. Mas do dia 4 em diante, você vai começar a ver. Você vai acordar em horários específicos. Você vai encontrar moedas. Talvez até moedas reluzentes no chão. Você vai ver pássaros. Em especial, aqueles que parecem te observar com curiosidade. Você vai ver números. Sequências repetidas, como se fossem mensagens codificadas. Você vai receber mensagens de pessoas do passado, talvez um antigo amigo ou um familiar distante. E cada vez que isso acontecer, você vai reconhecer. E no 7º dia, ou logo depois, a manifestação vai chegar. E ela pode vir de uma forma que você nunca imaginou. Pode ser uma oportunidade de trabalho, aquela vaga que você nem esperava mais. Pode ser um pagamento atrasado, que finalmente cai na sua conta. Pode ser um presente inesperado, um gesto de carinho, ou uma surpresa emocionante. Pode ser uma ideia, uma faísca de genialidade, que gera dinheiro. Mas vai vir. Florence garantiu isso. E ela testou com mais de 100 pessoas. Agora, se esse vídeo te tocou, se você sentiu que essa mensagem sobre os 5 sinais foi exatamente o que você precisava ouvir hoje, eu preciso te pedir algo. Eu preciso te pedir que você honre esse conhecimento. Florence dedicou anos estudando, documentando, testando isso. E tudo o que ela fez foi para ajudar pessoas como você e eu a sair da escassez e entrar na abundância. E ela não cobrou nada. Ela só ensinou. Mas ela sabia que quando você valoriza conhecimento espiritual, você ativa a lei da circulação. E a lei da circulação diz que o que você dá, você recebe multiplicado. Então, ali embaixo, tem um botão de valeu demais. E se você puder, se esse vídeo te trouxe esperança, se ele te trouxe clareza, se ele te trouxe ferramentas práticas para mudar sua vida, clica naquele botão, porque quando você faz isso, você não está só apoiando esse canal. Você está ativando a lei da circulação na sua própria vida. Você está dizendo para o universo: eu valorizo o conhecimento espiritual.
e eu quero receber mais. E quando você diz isso, o universo ouve. E ele responde com mais abundância, mais sabedoria, mais bênçãos. O valeu demais não é obrigação. Mas é uma forma de você dizer: eu recebi algo valioso, e eu honro o que recebi. E isso, por si só, já é um decreto poderoso, que abre portas. E agora, eu quero que você faça algo. Eu quero que você vá nos comentários e escreva exatamente assim: eu aceito o desafio dos 7 dias. E coloca a data de hoje. Porque quando você escreve isso publicamente, você está se comprometendo. E o compromisso público é 3 vezes mais poderoso do que o compromisso privado. Florence ensinava isso. Ela dizia que quando você declara algo diante de testemunhas, você ativa forças espirituais que te ajudam a cumprir. Então vai lá, escreve: eu aceito o desafio dos 7 dias. E a data de hoje, e daqui a 7 dias. Volta aqui e comenta quantos sinais você viu e o que manifestou. Porque quando você testemunha, você honra o universo. E quando você honra o universo, ele honra você com mais manifestações. E tem uma coisa que eu quero que você saiba. Se você está assistindo esse vídeo agora, não é por acaso, não é coincidência. Você foi guiado até aqui. Porque você precisa dessa informação. Porque o universo quer que você saiba que ele está falando com você o tempo todo, através de sinais. E a única coisa que você precisa fazer é reconhecer, é prestar atenção, é agradecer e é confiar. E quando você faz isso, tudo muda. Tudo. Florence dizia no fim de cada palestra: o universo não esconde de você. Você é que não está vendo. Os sinais estão em todo lugar. Mas você precisa abrir os olhos. Você precisa abrir os ouvidos. Você precisa abrir o coração. E quando você faz isso, você percebe que o universo sempre esteve falando, sempre esteve guiando, sempre esteve enviando provisão. E a partir de hoje, você não vai mais ignorar. Você vai reconhecer. E você vai receber. Então, essa noite, antes de dormir, ore. Diga: Espírito Divino, me mostre os sinais. E quando eu vê-los, eu vou reconhecer. Eu prometo que vou reconhecer. E confie. Confie que nos próximos dias, você vai começar a ver. Você vai acordar em horários específicos. Você vai encontrar moedas. Você vai ver pássaros. Você vai ver números. Você vai receber mensagens. E cada vez que isso acontecer, você vai parar. Você vai respirar. E você vai dizer: obrigada, universo. Eu reconheço o sinal. Eu estou pronta para receber. Tudo o que é meu por direito divino está fluindo para mim agora. Está feito. Está consumado. E então, você vai esperar. Não com ansiedade, não com desespero, mas com fé, com certeza. Porque você sabe que quando você reconhece os sinais, o universo responde, sempre, sem exceção. Assim como aconteceu com Ana, com Ricardo, com Beatriz, com Carlos, com Elizabeth, com William, com Margarida, com as 94 pessoas que Florence testou, e agora, com você. Florence Scovel Shinn documentou os 5 sinais, que aparecem 72 horas antes do dinheiro chegar. E agora você sabe quais são. Agora você sabe como reconhecer. Agora você sabe como responder. E a pergunta é: você vai fazer? Você vai prestar atenção? Ou você vai continuar ignorando? Porque a escolha é sua. O universo vai continuar enviando sinais. Sempre. Mas só quem reconhece, recebe. Agora é a sua vez.